Olá, gente, tudo bom? Sei que eu tô bem sumida daqui do YouTube, mas eu tentei fazer 2 lives e realmente eu não consegui. Ainda tô aprimorando nessas questões aí. Tô achando que eu vou ter que ir para um estúdio mesmo, porque de tecnologia eu já tô um pouco ultrapassada. Mas então, eu tô vindo aqui pra gente falar um pouco sobre parentalidade. Teve a live lá no meu Instagram, leituriara.wb, tá? Depois vocês passem lá para dar uma olhada, mas ela não ficou inteira porque nós tivemos mais um problema tecnológico. E eu tô aqui para falar um pouco sobre o que a gente queria comentar, o que a gente comentou e algumas conclusões sobre o que a gente tirou lá. Vamos lá? Então, o que a gente começou conversando foi sobre o livro da Vera Iaconelli, que é Criar Filhos no Século XXI, um livro que é feito para todo mundo, não é só para profissional da área psi, não, tá? Para falar a verdade, ele não é para o pessoal da área psi, tá? E alguns pontos da primeira parte do livro eu destaquei e acho muito importante de conversar aqui para todos os grupos, tá? Eu coloquei aqui que ela ressaltou: nunca foi fácil criar filhos, em tempo algum, né? E como a Clara Bretas colocou lá, né? Cada época tem as suas dificuldades, as suas dores e delícias, como disse a Anne também. Então, nós temos que prestar atenção que foi difícil, é difícil e será difícil, né? Como diz a Anne, é um ato de coragem, como diz a Clara, é muito desejo, né? Mas é um desejo que não vem aí trabalhado como uma garantia. Acho que isso é uma coisa muito da nossa época, que a gente quer garantia, né, das coisas, como se a técnica nos possibilitasse, né, essa garantia, o que ela não acontece, né? Então, eu acho importante que ela coloca assim: os pais, né, têm ficado bem desesperados em relação a como criar seus filhos. E aí eu dou um toque, né, que eu tenho visto na clínica, do quanto que é complicado para esses pais não saberem sobre os seus filhos e o quanto esses pais estão ficando desautorizados. Nós, enquanto pais, estamos ficando desautorizados quanto ao nosso próprio filho. Gente, presta atenção sobre isso, né? Então, assim, tudo eu tenho que procurar um psicólogo, tudo eu tenho que procurar um pediatra, tudo eu tenho que procurar algum profissional que me diga o que fazer com meu filho. Eu acho que a gente precisa dar um suporte maior para os pais conseguirem exercer a paternidade, a maternidade deles, conforme o que eles acreditem, confiar um pouco mais na relação que eles possam criar com seus filhos, né? É claro, não estou subestimando a atuação dos profissionais, mas que não se reduza a isso, né? Então a gente precisa de criar esse vínculo aí com os nossos filhos de forma a ser mais produtivo, né? E menos uma maternidade científica, né? E a questão que ela coloca aqui para mim, eu acho que nessa primeira parte do livro foi a mais importante. Os 3 elementos da contemporaneidade que organizam o discurso da contemporaneidade e que tem influenciado bastante na relação dos pais com os filhos. Primeiro, a ciência como a portadora da verdade, né, sobre os nossos filhos, sobre as nossas ações. A gente tem que tomar um pouco de cuidado sobre isso, não reduzir nem nós, nem as crianças nas classificações, né? O consumo, né? E como que a gente vê o consumo? A gente vê o consumo na hora que eu não posso estar com meu filho, então eu vou dar algo em troca no sentido de consumo. Porque dar algo em troca a gente pode dar palavra, a gente pode dar um beijo, a gente pode dar um ato, mas é quando vira objetos presentes para poupar essa ausência dos pais, né? Como se os pais não pudessem faltar na vida dos filhos. Eu costumo dizer que, inclusive, é super importante que falte. É super importante que tenham outras pessoas convivendo com esses filhos, para poder aumentar o repertório comportamental e também de sociabilidade dessa criança. A gente se surpreende vendo os nossos filhos sendo outros tipos de pessoas com outras pessoas,
né? Por quê? Porque é importante, eles vão relacionar totalmente diferente, né? Com a nossa carga, a carga que vem de dentro de casa, né, da educação, mas eles vão ter as respostas deles, né? Então tem que se preocupar com esse consumismo que vem colocado como uma forma de burlar a falta dos pais. E o consumismo está muito presente na nossa vida, né? Isso é muito preocupante, é preocupante para a edificação dessa criança, desse desenvolvimento. E tudo isso, né, o terceiro elemento que ela coloca é a garantia. A gente quer ter garantia de tudo, a gente quer ter garantia do melhor colégio para ter a melhor educação, para ter o melhor médico, para ter o melhor atendimento, né? Sempre acreditando que tem algo que vai nos garantir, né? Isso a gente percebe muito na clínica, que as pessoas têm se exacerbado nisso, nesse discurso da técnica para conseguir a garantia. E a garantia ela já está perdida de princípio, de partida, né? Então acho que é melhor a gente dar capacidade para nós e para os nossos filhos, trabalhar a nossa capacidade de perder, né? De apostar sem a garantia, do que de criar técnicas para burlar as perdas e os sofrimentos, né? E ela vai falar de uma coisa tão preciosa que eu tenho percebido tanto, uma culpa que ela chama de culpa estratosférica dos pais. O que é isso? O que a gente percebe? Que os pais têm se sentido muito culpados em qualquer atitude que eles façam que possa ser errada, né? Como se eles não pudessem errar, falhar, né? Isso é muito preocupante, porque isso traz pra gente um nível de culpa. Quantas vezes eu vi criança dando birra e quem fica com vergonha são os pais, né? Isso é esquisito, porque coloca como se fosse uma culpa deles, um problema, uma dó muito grande desses filhos, uma dó que como se os filhos não tivessem capacidade de sofrer. Yara, mas crianças tão pequenas, tá, elas não têm capacidade, mas elas podem muito desenvolver porque elas estão numa época de maior capacidade de aprendizagem. Então elas podem aproveitar a aprendizagem a seu próprio favor. E isso é muito importante. Então essa culpa dos pais de falharem é muito preocupante, porque isso pode produzir crianças inibidas, com medo de erros, e pode produzir também crianças, o contrário, sem medo nenhum de errar. E é preciso a gente ter um pouco de cautela nesses extremos, né? Essa culpa de não ser perfeito, de não ser o pai ou a mãe perfeita, ideal, mais correto, o nome que você quiser usar aí, que transmita esse lugar, né? Isso é uma condição humana. Errar, não dar conta, é uma condição humana. E é preciso que os filhos se deparem quanto antes com essas dificuldades, porque é nessas dificuldades dos pais que os filhos crescem. Os filhos não crescem com pais perfeitos, e eles não se tornam perfeitos com pais perfeitos, né? Até porque não existe. E quando você tenta acertar num canto, você vai errar em outro. Por isso que cada geração é marcada aí pelos seus ganhos e pelas suas perdas, tá? Acho que outro ponto que é importante que eu venho ressaltar aqui é essa dificuldade de se fazer escolhas, né? Como se a gente pudesse escolher ter filho, vida profissional, vida conjugal, sem perder na qualidade ou na quantidade desses itens. E vamos perder. E os filhos vão perder também, vão perder um pouco de nós. Mas